O Discurso do Método, escrito por René Descartes e publicado em 1637, é uma das obras fundadoras da filosofia moderna. Ele inaugura uma nova maneira de pensar, que rompe com a tradição escolástica medieval e abre caminho para o racionalismo, a ciência moderna e a busca de fundamentos sólidos para o conhecimento humano. O texto não foi redigido em latim, como era comum para as obras eruditas da época, mas em francês, justamente porque Descartes queria que fosse acessível a um público mais amplo e não restrito aos círculos universitários. Esse gesto já mostra sua intenção: propor um método claro e universal para orientar o raciocínio, aplicável a qualquer pessoa que desejasse pensar de forma correta. A obra começa com uma reflexão sobre o bom senso, que Descartes define como a faculdade de julgar e distinguir o verdadeiro do falso. Ele afirma que o bom senso é a coisa mais bem distribuída no mundo, pois todos acreditam ter o suficiente dele. No entanto, as diferenças entre as opiniões dos homens não se devem à falta dessa faculdade, mas à maneira como cada um a conduz, ou seja, a forma como raciocinamos. Isso o leva a reconhecer a necessidade de um método seguro, um caminho ordenado para conduzir bem a razão e alcançar a verdade, evitando erros. Descartes então relata a sua própria trajetória intelectual, marcada pelo estudo das letras e pela insatisfação com a educação tradicional. Ele critica os antigos sistemas filosóficos, que, apesar de ricos em argumentos e discussões, não conseguiam chegar a certezas firmes. As ciências baseadas apenas na tradição e na autoridade não lhe traziam confiança. Por isso, ele decide empreender uma espécie de reforma pessoal do saber, afastando-se dos livros e dedicando-se à observação do mundo e à reflexão interior. É nesse ponto que ele apresenta seu método, inspirado em parte pela matemática, que lhe parecia a ciência mais segura por basear-se em raciocínios claros e evidentes. O método cartesiano se compõe de 4 regras fundamentais. Primeiro, regra da evidência: só aceitar como verdadeiro aquilo que se apresenta de maneira tão clara e distinta à mente que não reste motivo algum para duvidar. Segundo, regra da análise: dividir cada problema em tantas partes quantas possíveis para melhor resolvê-lo. Terceiro, regra da síntese: conduzir o pensamento de forma ordenada, indo das coisas mais simples e fáceis de conhecer para as mais complexas. Quarto, regra da enumeração: realizar revisões e enumerações tão completas que se tenha certeza de nada ter sido omitido. Essas 4 regras constituem a base do método que Descartes considera universal, aplicável não apenas à matemática, mas a qualquer campo do conhecimento. A partir dessas regras, ele propõe também uma moral provisória, necessária para conduzir sua vida enquanto aplicava a dúvida e reformava suas opiniões. Essa moral se baseia em 3 máximas principais: obedecer às leis e costumes do país em que vive, ser firme e resoluto nas ações mesmo quando houver incerteza, e procurar sempre vencer a si mesmo antes de querer mudar o mundo. Mais tarde, acrescenta uma 4ª: dedicar-se a cultivar a razão e buscar a verdade. O ponto central do discurso do método é a aplicação da dúvida metódica. Descartes decide duvidar de tudo aquilo que pode ser posto em questão. Os sentidos enganam, os sonhos confundem a percepção, os raciocínios falhos levam ao erro. Portanto, nada do que foi aprendido pelos sentidos ou pela tradição pode ser aceito sem exame. Essa dúvida radical, no entanto, não é um ceticismo absoluto, mas uma estratégia para encontrar uma primeira certeza inabalável. É nesse processo que Descartes chega à famosa conclusão: penso, logo existo. Ao duvidar de tudo, ele não pode duvidar de que está duvidando, ou seja, pensando. E se pensa, então existe como ser pensante. Essa é a primeira verdade clara e distinta, um ponto de partida absolutamente seguro para reconstruir todo o edifício do saber. A partir do cogito, Descartes busca fundamentar a existência de Deus
e a veracidade das ideias, claras e distintas. Ele argumenta que a ideia de um ser perfeito não poderia ter sido criada por um ser imperfeito como o homem. Portanto, deve ter sido posta em nós por um ser realmente perfeito, ou seja, Deus. A existência de Deus, que é bom e não enganador, garante que as ideias claras e distintas são verdadeiras. Assim, o conhecimento humano pode ter bases sólidas e confiáveis. Outra consequência importante do método cartesiano é a distinção entre alma e corpo, ou entre a coisa pensante e a coisa material. O homem é composto de ambas, mas são de naturezas distintas. A alma é indivisível e pensa, o corpo é divisível e se estende no espaço. Essa distinção inaugura o dualismo cartesiano, que terá enorme influência na filosofia e na ciência modernas. O discurso do método também contém reflexões sobre a ciência. Descartes apresenta sua visão mecanicista do mundo natural, comparando o corpo humano a uma máquina. Ele acredita que, aplicando o método, a ciência poderia alcançar grandes avanços e melhorar a vida dos homens, tornando-os senhores e possuidores da natureza. Essa confiança na razão e na ciência marca profundamente a modernidade. Em resumo, o discurso do método não é apenas uma autobiografia intelectual de Descartes, mas a exposição de um novo paradigma. Partir da dúvida, encontrar certezas indubitáveis e, a partir delas, reconstruir o conhecimento de forma ordenada, clara e distinta. É uma obra que combina filosofia, método científico e uma visão prática de vida. Sua importância é imensa, porque estabelece o fundamento do racionalismo e inaugura uma confiança no poder da razão que moldará todo o pensamento moderno. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilha também com os amigos que curtem filosofia. Isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigado pela força e até a próxima.